Olá a todos, professor Wesley e os colegas do Seminário de Recursos Hídricos. Eu sou a Kelly e a nossa equipe vai falar sobre a bacia hidrográfica do Coreaú. Vou falar um pouco algumas características, também sobre o relevo. A bacia hidrográfica do Coreaú, ela fica situada no Vale do Coreaú e a sua nascente é em Ibiapina. Ela também deságua no Oceano Atlântico. E ele está localizado na porção norte-ocidental do estado do Ceará, limitada geograficamente pelas bacias do Potilongá, que é em Piauí, e em Acaraú. Apresenta uma extensão de costa aproximadamente 130 km, composta pela área drenada do rio Coreaú e seus tributários. Também tem as subbacias, formadas pelos rios Timonha, Tapuio, Corrente Laranja, Mourão, Forquilha, perfazendo um total de 10.657 km², correspondendo a 7% do território cearense. Os municípios que a bacia hidrográfica do Coreaú compõe é Acaraú, Alcântara, Chaval, Camusim, e também abrange os açudes de Angicos, Diamante e Martinópolis. Agora, nesses mapas, vemos aqui neste primeiro, é um mapa de localização, onde possui sedes municipais, distritos, os açudes monitorados e os principais. E no outro mapa tem as 12 bacias hidrográficas que compõem o estado do Ceará. Bom, nessa imagem temos aqui a era Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. Por quê? Porque as coberturas sedimentares do Cenozoico e Paleozoico ocorrem notadamente na porção norte da bacia, ou seja, em toda a extensão da faixa litorânea, e apresentam também uma baixa resistência mecânica, mas quando são cimentadas, passam a apresentar maior coerência e resistência. A compartimentação do relevo no território da bacia do Coreaú é representado basicamente por 5 domínios geomorfológicos, que são eles: a planície litorânea, glacis pré-litorâneos dissecados em interflúvios tabulares, depressão sertaneja, maciços residuais e o planalto da Ibiapaba. E eles têm limites estabelecidos com base na homogeneidade das formas de relevo, posicionamento altimétrico, estrutura geológica, também atividade tectônica e características do solo e vegetação. Aqui nessa tabela, nós temos a tabela e o gráfico. Na tabela, onde tem essa parte em azul, corresponde a 100% de depressão sertaneja, também tabuleiros pré-litorâneos e litoral, em alguns municípios, como Barroquinha, Mocambo. No gráfico, nós temos, nessa parte em azul mais claro, temos o litoral correspondendo a 19%. Nessa parte em azul mais escuro, temos as planícies sedimentares, corresponde a 15%. Em vermelho, tem as depressões sertanejas, correspondendo a 39%. A parte verde é o maciço úmido, que corresponde a 8%. E na parte roxa é o tabuleiro pré-litorâneo, correspondendo a 19%. Era isso que eu tinha para apresentar. Continue agora com as apresentações das minhas colegas. Olá pessoal, eu sou a Giovana Ferreira, faço parte da equipe da Rosiane e da Kelly e vamos falar sobre a bacia do Coreaú, né? Que é um curso de água onde tem o rio principal e os seus afluentes, que são rios menores, né? Aqui eu coloquei a localização dessa bacia do Coreaú, só para deixar bem claro, junto com as outras 11 bacias, né, do Ceará. Ela fica bem aqui, e aqui é a imagem dela, que é o bacia do Coreaú. Bom, eu vou falar sobre o solo, a vegetação e a climatologia dessa bacia. Essa área ela é composta por 9 tipos de unidades fitoecológicas, que são tipos de vegetação. Então, tem o complexo vegetacional da zona litorânea, tem o complexo subperennifólia, tropical, pluvio, nebular, que são matas úmidas. Tem a floresta subcaducifólia, tropical, pluvial, que são matas secas. Aí temos o cerradão, a floresta caducifólia espinhosa, que é a caatinga,
Tem a caatinga arbustiva densa, a caatinga arbustiva aberta, tem a floresta perennifolia marítima, que é o mangue, e tem a floresta mista de Cotíleo palmacea, que é a mata ciliar, que é composta por canaúba e plantas que possuem flores e frutos, como o feijão, a acerola, a soja, entre outros. Bom, temos uma variedade de solos. Em relação ao tipo de variedade de vegetação, também vai ter uma variedade de solo. Então, tem os solos neossolos litolíticos. Bom, esse primeiro são solos com baixo potencial agrícola. Também tem o planossolos solódicos, que são rasos, também são suscetíveis à erosão e também tem limitada fertilidade natural. Já os neossolos flúvicos e solos argilosos, vermelhos distróficos, eles têm alto potencial agrícola, então nessa região a agricultura, a plantação de culturas é bem maior. E os neossolos quartzarênicos são solos erosivos e pouco férteis. Aqui eu coloquei aqui uma imagem mostrando como é esse tipo de solo. Eu escolhi aqui planossolo solódico, né, que são suscetíveis à erosão, e aqui é o solo argiloso e flúvico, que é caracterizado por ter potencial agrícola. Solos, eu coloquei aqui o mapa dos solos, aqui para cada região, para cada cor, aqui é um tipo de solo. E aqui mostra essa tabela aqui. Nessa para deixar mais claro o tipo de definição dos solos. Então, os neossolos flúvicos, como eu havia falado, eles têm potencial agrícola. Os neossolos litolíticos têm limitação aos usos agrícolas devido à rocha situar-se a pouca profundidade. E os latossolos são muito intemperizados, então tem uma alteração física e química nesses solos. E os neossolos quartzarênicos, que são muito arenosos e têm limitação e baixa capacidade de armazenar água e nutrientes para as plantas. E os geossolos são comuns em áreas úmidas, né? E os planossolos são horizontes superficiais de textura mais arenosa. Aqui só um mapa mostrando também o tipo de vegetação. Tem a caatinga arbórea aberta, nessa parte aqui mais amarela. A caatinga arbórea densa, nessa parte aqui mais rosa, né? Por aí vai. Agora eu só vou falar um pouco aqui de precipitação e temperatura. Bem rápido, vou mostrar algumas imagens. A precipitação acumulada na bacia do Coreia aqui esse gráfico ele mostra do ano de 1984 até 2014. Eu não encontrei um deste ano, mas aqui é uma pesquisa também, uma estimativa também, até o ano de 2014. Aí aqui, a precipitação lá no ano de 1984, aqui, em relação aqui às áreas de relevo, aqui é o planalto sedimentar, o maciço residual úmido. Aí aqui, em 1984, a precipitação média anual era de 1.500, a precipitação acumulada. E aí foi diminuindo, foi tendo alterações. Aí lá para o ano de 2014, tá ali entre 1.000 milímetros, chegando quase a 500. Aqui as outras áreas de relevo da pressão sertaneja, pré-litorânea, litoral. E também aqui, ó, mostra, aqui isso aqui mostra 1.500, que o ano de 1984 era maior, né? 1.500, e aí até 1.000, 1.500 aqui na área litorânea mostra menos. E aqui a temperatura. Em relação também às áreas do relevo, Planalto da Ibiapaba, maciço úmido, área litorânea, da pressão sertaneja, tabuleiros pré-litorâneos, e aqui para cada cor é um tipo de relevo. Aqui mostra aqui a temperatura. Planalto da Ibiapaba, um pouco mais, chegando quase a 25, e aqui as outras também. Aqui, o maior que tem aqui é da pressão sertaneja, aqui, ó, chega 25, um pouco mais que 25. Aqui outro gráfico também mostrando essa variação de temperatura ao longo do ano, na bacia toda, uma estimativa.
Aqui também mostrando outro gráfico, isso aqui em forma circular, aqui mostrando melhor. Para cada área de relevo, um tipo de uma temperatura diferente, né? Bom, então é isso. Obrigado pela atenção de todos e até mais. Olá a todos, eu sou a Maria Rosiane Fonteles e a nossa equipe ficou com a bacia do Coreal, bacia do Coreal, que aqui é a imagenzinha da bacia, e eu vou falar um pouquinho sobre a hidrografia e a hidrogeologia da bacia e os aspectos demográficos. Então, eu trouxe aqui o conceito de bacia hidrográfica, que é uma área definida topograficamente, drenada por um curso d'água ou um sistema conectado de cursos d'água, tal que a vazão afluente seja descarregada através de uma simples saída. Então, por que é importante estudar a hidrografia e a hidrogeologia de uma bacia hidrográfica? Porque a hidrografia, análise das águas existentes no planeta, torna assim relevante para desenvolver projetos de conservação de bacias hidrográficas para o planejamento dos recursos hídricos e também para o desenvolvimento de projetos de instalação de hidrelétrica, é claro, com base no potencial hídrico de uma região. E a hidrogeologia é o ramo da hidrologia, que estuda a água subterrânea, em especial a sua relação com o meio, com o ambiente geológico. Então, saber a disponibilidade de informações sobre o solo de uma bacia hidrográfica é muito importante, né? Em termos de planejamento e identificação, por exemplo, da sensibilidade à erosão, ou até mesmo, se for o caso, de identificar contaminação das águas subterrâneas e avaliar o potencial de retenção de água e velocidade de escoamento. Então, a hidrogeologia é bem importante. Então, a região hidrográfica do Coreaú é composta por 12 bacias. Tem como principal coletor de drenagem o rio Coreaú, que se desenvolve no sentido preferencial sul-norte. Outros cursos d'água de menores dimensões se dispõem paralelamente ao Coreaú. Em sua maioria, as bacias são de pequeno porte e pouca representatividade hidrológica, à exceção das bacias do rio Coreaú, rio Timonha, rio Pesqueiro e rio Itacolemi. Os domínios hidrogeológicos foram definidos a partir das características litológicas e associadas à distribuição dos poços, onde está claramente evidenciada a predominância destes num sistema cristalino. As maiores áreas de manchas sedimentares ocorrem ao norte, sistema hidrogeológico Barreiras, centro-norte, Pacujá, e a sudoeste, sistema Serra Grande da Bacia. Os poços cadastrados estão dispersos por toda a área, com menor ocorrência na porção oeste, municípios de Granja e Chaval, e com destaque para Camusim, Tianguá, Viçosa do Ceará. As dunas paleodunas constituem um único sistema hidrogeológico em função das características litológicas e hidrodinâmicas similares, impossibilitando uma nítida distinção em nível regional e que possui invariavelmente uma excelente vocação aquífera. Aqui é um mapazinho da bacia do Coreaú, em relação aos poços perfurados, 2015 a 2018. Vou dar uma ênfasezinha aqui do município de Coreaú, que tem a quantidade de poços é 19. Aqui outro mapazinho da bacia do Coreaú, só que agora é referente às lagoas, essa partezinha de azul representa as lagoas da bacia do Coreaú.
Aqui tem um gráficozinho da evolução aporte em bilhões de metros cúbicos e comparando os anos 2017 e 2018, que a evaporação mais a demanda é 15,78, o aporte 72,02, diferença de volume entre 1º de janeiro e hoje, que era considerado o ano lá, 56,2. Aqui embaixo tem os dados gerais. Destacar aqui os últimos anos com relação a esta data. Nos últimos 10 anos, este está sendo enquadrado como um ano com volume armazenado mediano. Então, o volume armazenado era mediano, considerando os últimos anos. E os últimos dias, vou destacar aqui que foram registradas elevações no nível de água de 9 açudes, tendo recebido um aporte de 556,827 mil metros cúbicos. E outro mapazinho, só que agora representando as subbacias da bacia hidrográfica do Coreaú, que anteriormente, lá no início, eu tinha falado que era 12, né? Então, do Coreal, Forquilha e 12 bacias, bem certinho. Agora, sobre os aspectos demográficos da bacia hidrográfica do Coreaú, em relação à população da bacia, né? Mostra que os 5 municípios mais populosos inseridos na bacia são Sobral, Tianguá, Camusim, Acaraú e Granja, que prefazem 47,55% da população da bacia do Coreaú, ou seja, quase a metade do total populacional. E aqui outro gráficozinho em relação à população também, só que mais para a área de maciço, que diz que os menores índices de crescimento foram lá, considerando que possui apenas 2 municípios. Ainda de acordo com o gráfico, a depressão sertaneja concentra a maior parte da população e com os maiores índices de aumento populacional dentre os períodos analisados. Então, era isso e obrigado pela atenção.